Primeiramente, boa noite para todo mundo. Boa noite. Espero que todo mundo esteja bem aí, que tenha rezado um bocado aí na Semana Santa. Também. Hoje a gente vai falar de uma coisa que a gente já ouve falar muito toda vez que fala de sistema operacional, que são deadlocks. Então, deixa eu já ir compartilhando aqui o conteúdo. Peraí, antes de compartilhar... então mandaram mensagem ali no chat. Então vamos lá. Espero que todo mundo esteja vendo o slide aí sobre deadlock, né? Ou impasse, né? Seria a tradução, né? A tradução não, né? A adaptação do termo, né? Se tu for traduzir de fato deadlock, né? Dead de morte, né? Morrer. E trancado. E lock não é nem nesse sentido de trancado, né? Mas de tranca mesmo, né? De trava. Então seria a trava da morte. Olha, isso daí é um nome de filme de Sessão da Tarde. Né? A É mesmo. trava da morte. E é um conceito que, quando a gente fala de sistemas operacionais, eu sempre acabo falando disso daí, né? De deadlock. E hoje a gente vai falar disso, né? Como eu vinha falando antes da gente iniciar essa gravação da aula, esse é o último assunto de P1 que a gente tem, né? O próximo assunto a gente vai falar de gerenciamento de memória. Então, vão mais alguns assuntos aí para frente para a gente acompanhar. Mas hoje, né, a gente falar de deadlock ou de impasse, né? Seria aí a adaptação, né? Primeiro a gente vai dar uma adaptada aí, né? Dar uma revisada aí em algumas definições. A gente também vai acabar vendo, né, o que pode causar deadlocks e como lidar, né, com esses deadlocks. Então a gente vai dar uma olhadinha aí em dois pontos fundamentais, né, que é justamente do evitar dinamicamente e a gente falar também do algoritmo do banqueiro, né? A gente já tinha falado, por exemplo, daquele algoritmo anterior do jantar dos filósofos, né? Hoje a gente vai falar de banqueiro. E também vamos falar hoje, né, de impasses na comunicação também, ou seja, pode ter deadlock em nível de comunicação. E vamos falar, né, a gente tem deadlock e tem também o live lock, a trava da vida. A gente vai falar disso também. E no fim, o último conceito que a gente vê é inanição, né? Ou em inglês a palavra que aparece é starvation. Então, basicamente é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Primeiramente, definir, lembrar que deadlock, impasse, enfim, são sinônimos. Deadlock acontece em base por causa desse primeiro tópico que a gente tem aí, né? A gente tem um compartilhamento de recursos. Se a gente não compartilhasse recursos, a gente não ia ter deadlock nunca, né? Se todo o processo tivesse um recurso exclusivamente para ele, não tem recurso. E, tipo, tem recurso dentro da tua máquina que tu tem que compartilhar. Eu dou até alguns exemplos aqui embaixo, né, ó, de recursos que não podem ser preemptivos, porque se tu faz uma preempção, né, ou seja, tu compartilha ele com algum outro processo, acaba tendo prejuízo, né? Então, eu coloquei alguns exemplos aí, né? Por exemplo, o processo de tu estar gravando lá um CD é um processo totalmente não preemptivo. Porque se tu interrompe a gravação de um CD no meio do caminho, é lógico que vai dar erro.
Impressora, né? Tu já pensou tu interromper o processo de impressão no meio para fazer o... Vai dar errado também. E para quem é mais vintage, né? Ainda está usando computador com fita magnética, né? A gente sabe que em fita o armazenamento é sequencial, né? Então necessita disso. Gabriel, deu uma risada aí? Tem computador de fita, meu filho? Eu lembrei aqui, mas segue o baile. Segue o baile, segue o baile. Esse de fita é só por aquela característica que a gente tinha visto, né? Que o armazenamento lá é sequencial. É diferente do armazenamento que a gente tem nas memórias atuais dos computadores da gente, né? Que é um acesso random, aleatório. Por isso que está no nome, né? Memória RAM, Random Access Memory, né? Memória de acesso randômico ou aleatório, enfim. Então, tu tem um deadlock, né? Justamente nisso daí, né? Porque tu vai ter processos que vão ter a possibilidade de ficar parado lá, esperando um recurso que tu está aguardando que ele fique disponível, né? E só lembrar, né, que deadlock, né, ele pode estar acontecendo tanto para recursos de hardware quanto para recursos de software. Eu dou até alguns outros exemplos aqui, né? Por exemplo, uma tabela dentro do teu sistema operacional é um recurso de software, né? Os arquivos que tu tem compartilhados são recursos de software. Os outros que a gente tinha falado aqui em cima são recursos de hardware. Então, tu pode ter esse nível de deadlock, tanto a nível de hardware quanto a nível de software. E tá, mas ainda eu acho que deve estar um pouco vago para vocês, né? Tá, professor, mas tem um recurso e tal, mas não seria uma coisa só de eu esperar esse recurso ficar disponível? Então, tem outra característica nos deadlocks, que eu prefiro mostrar com uma figurinha. Talvez esse seja o deadlock mais famoso da América Latina. Que é justamente tu pega esses dois personagens, né, Kiko e Chaves, e fica naquela. Kiko com algum lanche, tenta oferecer o lanche para Chaves, Chaves sabe que ele é peça ruim, não vai querer compartilhar a comida e fica num deadlock do tipo. Primeiro disse que tu quer. Disse, não, primeiro tu disse que tu vai me dar. Primeiro disse que tu quer. Depois tu disse que vai me dar. E tu fica, repara que a gente tem um ciclo aí. Então entra já a outra característica, né? Além de tu ter um recurso travado, que seria aí o lanche, né? Tu tem um ciclo de dependência. Na verdade, esse exemplo aí acaba sendo até um deadlock de comunicação, né? Porque ambos estão esperando uma resposta sim, né? O cara que está perguntando se você quer, ele está esperando um sim, e o cara que está querendo ganhar o lanche está esperando que ele diga sim para a pergunta dele, que foi: você vai me dar lanche? Então, além de tu ter esse recurso, que é compartilhado para os dois, tu tem um ciclo de dependência. Se a gente falou aí do deadlock mais famoso da América Latina, vamos falar do deadlock mais famoso de Recife. Né? Hoje, nem tanto, né? Em períodos de Não pandemia. acredito Né? nisso, não. Mas em dias normais, o túnel ali, né, para chegar na faculdade, né? Pronto. Tá aí. Tá aí a foto. Então, repara o que é que essa figura quer dizer com a gente, né? O que é que ela quer dizer, na verdade, né? Tu tem um recurso a ser compartilhado. O recurso a ser compartilhado, nesse caso aqui, ele é bem visível, né? Que seria justamente esse quadrado aqui, ó, entre essas faixas de pedestre, né? Que propositalmente, né, os órgãos de trânsito aqui no Brasil, né, eles fazem isso aqui, né, de achurar ele, né, com faixas amarelas, para justamente você saber que aquilo ali é um cruzamento.
E, obviamente, né, se tu libera para todo mundo acessar um recurso compartilhado ao mesmo tempo, vai acontecer uma coisa do tipo, né, que nem moto passa, né? Ó, nem moto está passando. Tu tem um recurso que é concorrido, que é justamente aí a interseção dessas duas avenidas, né? E esse recurso não pode ser acessado de mais de uma maneira ao mesmo tempo. Se for, vai dar isso aí. O que é que está acontecendo? Né? Todo mundo está tentando acessar ao mesmo tempo e ninguém vai andar. Porque todo mundo está esperando que uma pessoa que está à sua frente desocupe o recurso e essa pessoa está esperando outra pessoa. Então, repara que a gente aí tem a outra característica. Né? Além da gente ter um recurso compartilhado, a gente tem um ciclo de dependência, né? Porque todo mundo está esperando aí que alguém desocupe para ele andar. E tu tem a briga por esse recurso, né? Não é uma coisa de concessão, né? Feito foi o lanche do Chaves que eu coloquei anteriormente. Mas é um sinal, né? Em que tu não, às vezes vai depender do recurso, tu não vai conseguir compartilhar, né? Nesse caso aí do cruzamento, tu não vai conseguir compartilhar dois vetores aí para acessarem ao mesmo tempo esse cruzamento. Não vai dar certo. Vai dar literalmente alguma colisão. Então, a gente tem isso aí travado, né? Com um exemplo de impasse. Para dar um exemplo de deadlock no computador, eu coloquei aí esse exemplo. Né? Vamos supor que a gente tem dois processinhos e cada processo ele vai fazer a seguinte tarefa. Ele vai gravar em disco um documento que ele pegou lá do scanner e vai gravar isso lá no Blu-ray. Então ele vai precisar de dois recursos, né? O scanner e a gravadora. Só que imagina que esses dois processos eles tiveram implementações diferentes. Implementações do tipo, o meu processo A, ele primeiro vai solicitar o scanner. Então ele vai tentar pegar o scanner, opa, está disponível. Então, processo A alocou o scanner. Processo B, implementado diferente, primeiro ele solicita lá acessar o gravador de Blu-ray. Está disponível. Ele pegou. Então, o que acontece? Vem o segundo passo. Né? Ambos vão querer alocar a mesma coisa. O processo A está tentando pegar o gravador de Blu-ray. Mas o gravador de Blu-ray está ocupado. Então, a solicitação vai ser suspensa até que B libere o gravador. E B, por sua vez, né, já está com o gravador na mão dele, ele quer pegar o scanner. E vai acontecer o que com o meu processo B? A mesma coisa. Ambos vão ficar bloqueados. Repara que esse estado bloqueado, a gente já falou dele, né? Aqui nessa disciplina, né? Quando a gente falou dos estados que os processos podem assumir. Então, esse estado, né? Só para relembrar, né? Quando um processo está em execução, né? E ele não vai conseguir avançar, né? Porque está faltando algum recurso, que é o caso daqui. Então, ele sai da execução, né? Para não ficar ocioso, né? Lá no tempo do CPU. E ele move para bloqueado. E fica como bloqueado até que o que ele esteja esperando fique disponível e aí ele volta para pronto para ele ser chamado novamente para execução. Então, nesse caso, a gente está tendo os dois processos parados com o tempo de execução lá contando e eles estão bloqueados. Porque imagina aí que ele vai fazer a alocação aí de dois recursos. Ele conseguiu pegar um recurso, mas não consegue pegar o outro, porque o outro está com o outro. Então, não consegue juntar os dois recursos para trabalhar.
ele não, nenhum dos dois juntando os dois recursos, né? Cada um ficando separadamente em uma ponta, e ninguém quer soltar um recurso, então deadlock, fica um parado na frente do outro e ninguém executa nada. Lógico que essa característica, né, de deadlock, né, geralmente ele está envolvendo justamente esses recursos que não são preemptíveis. Né? Porque se um recurso fosse preemptível, aí era fácil, né? Interrompe ele, pega o recurso, executa e libera os dois para quando esse cara for posto de novo na execução, esse que tu interrompeu, ele vai ter os recursos lá para ele. Então, se fosse preemptível, também já estava resolvido isso aí, né? É justamente o outro tópico que eu coloco aqui, né? Ó, impasses potenciais que podem ter recursos preemptíveis normalmente são solucionados realocando recursos de um processo para o outro. Então, só de tu interrompe um, bota o recurso para o outro e, tá, e volta, não sei o quê. Então, tu já evitou o deadlock. Esse cuidado que a gente tem com deadlock, né? Ele acaba sendo interessante porque é uma coisa sensível, né? Quando você vai colocar uma tarefa para ser executada, né? Principalmente tarefa que vai alocar recursos. E aqui, né, de maneira abstrata, né, a gente está colocando aí quais são os eventos lógicos que a gente tem para alocação de recursos na execução dos processos. Não é apenas ele usar o recurso, né, mas antes ele tenta usar esse recurso e depois que o usa, libera-o para que os próximos processos tenham. Lembra que aqui esse recurso que eu estou falando pode ser um dispositivo de hardware, pode ser alguma coisa de software, tanto faz. Se é alguma coisa que é compartilhada, então pode estar gerando um impasse dentro disso daí. Eu estou falando aqui desse passo aqui, né, da gente ter esses 3 passos, visto que a gente tem reações, né? Por exemplo, quando tu está pegando um recurso lá e esse recurso não está disponível, ou seja, o recurso está ocupado com algum outro processo, então tu tem que esperar, né? Vai lá para aquele estado de bloqueado que eu falei, né? E aqui ele só vai dar essa característica que eu já havia falado, né? Que os sistemas operacionais, automaticamente ele já joga para o estado de bloqueado. Alguns outros sistemas operacionais mais antigos, ele dava lá um código de erro. E aí o processo tinha que estar implementado lá para saber o que é que ele fazia, né? Se ele largava os recursos e voltava para o estado de pronto, se ele ia guardar mais um pouquinho e tentar de novo. Então, tinha aí as várias implementações que eu poderia ter para esse problema. Então, de maneira formal, né? De maneira formal, a gente pode estar definindo deadlock, né? Dessa maneira que está no quadro aí, né? Um conjunto de processos estará em situação de impasse, ou de deadlock, né? Se cada processo no conjunto estiver esperando por um evento, ou seja, todo mundo está esperando alguém, e que apenas um outro processo no conjunto pode causar. Então, é aquela dependência cíclica que eu falei, né? Por exemplo, se a gente tem... agora é hora de ir para o quadro. Vamos para o quadro negro. Já que vocês gostaram da minha última aula, que eu fiz uns rabiscos no quadro, então vamos rabiscar no quadro novamente. Vamos supor o seguinte, a gente tem temos um processo A, olha aí que bonito, deixa eu até mudar a cor desse danado. Temos um processo A e temos um processo B. Aí, né? Então, a gente viu de deadlock, né? Quando a gente tem o quê? Primeiro, eu vou desenhar umas setas aqui. Vocês já entendam que
é a dependência. No caso, o que é que a gente está tendo aqui? A gente tem que A está dependendo de algum recurso que B tem e que B também está dependendo de algum recurso que A tem. Sei lá, vamos supor que A, ele alocou lá, está fazendo uso de um arquivo que eu abri. Então, o A está com um arquivo lá para ele alocado. E meu B, ele alocou a impressora, vai. Ele alocou a impressora para ele. O A está com um arquivo aberto e quer imprimir esse arquivo, e esse arquivo B, ele já alocou a impressora e ele está buscando algum outro arquivo para ser impresso. Então, repara que tu tem um ciclo aí, né? Muitas vezes o ciclo ele não é nem tão fácil da gente entender, né? Às vezes tem uma coisa um pouquinho mais complexa, né? Tipo, eu tenho os processos A, B, C, D. Deixa eu dar um espacinho maior aqui. Tem meu processo D e E. Vou fazer com esses 5 aí que tá bom. Que legal. Ele tira todos os espaços. Mas dá para fazer. Vamos supor que eu tenho uma dependência aqui, né? Por exemplo, meu C, ele está dependendo de alguma coisa do B. Meu B está dependendo do A. Meu A está dependendo do D, o D do E, e o E está dependendo do B. Repara que quando a gente esquematiza assim desse jeito, é fácil a gente perceber quando tem deadlock. Porque quando tem deadlock, tu vê logo esse ciclo aqui. Então, quando tem ciclo, já é um grande indício que tu pode estar tendo um deadlock ali no teu esquema. Né? Porque como um está dependendo do outro, não fica aquele exemplo mais fácil que eu acabei de mostrar com 2. Né? O A depende do B e o B depende do A. Nesse caso aqui, né, o B depende do A, o A depende do D, o D depende do E e o E depende do B. E o coitado do C, que não está fazendo parte desse ciclo, mas está dependendo do B, que está dentro do ciclo. Então, ninguém executa. Está tudo travado. Então, são esses tipos de cenário, né, que a gente tem que ficar esperto na hora de observar essas definições aí, né? Que ela até segue aqui nesse mesmo slide. Como todos os processos estão esperando, nenhum deles jamais causará qualquer evento que possa despertar um dos outros membros do conjunto. Ou seja, se todo mundo está esperando todo mundo, então ninguém vai andar. E todos os processos continuam a esperar forever, para sempre. Então, ele reforça nesse segundo tópico, né, que justamente aquilo que foi alocado, né, é de propriedade do processo que está segurando o processo, pelo que a gente viu, né, quando estudou o processo, né, não é uma boa prática tu interromper o funcionamento de um processo para desalocar recursos dele. Isso iria virar uma bagunça no sistema operacional, né? Já pensou? Todos os processos brigam por recursos. Se todos os processos roubassem recursos de todos os outros, ia virar uma bagunça. Ou até pior, ia virar o Brasil. Né? Então, um rouba para lá, um rouba para cá, bagunça para lá. Então, ia ficar complicado o negócio aí. Crítica social aí. Crítica social na sexta-feira à noite. Então, é a famosa roda de cadeira, né?
Só que aquela roda de cadeira não dá 10% para cá, roda para cá. É pior. E o pior, né? Nesse esquema aí do sistema operacional, ó, nenhum dos processos pode executar. Porque agora é a analogia para a crítica social. Imagine que você é um processo que não está trabalhando bem, mas vê um outro processo que está trabalhando. E você decide tirar o processo que está trabalhando. Então, não vai dar certo. A gente vê no sistema operacional, né? Se um processo está executando, você deixa ele trabalhar, terminar o serviço dele. Quando ele Gente, é terminar o assim. serviço, quando ele terminar o serviço dele, porque você pode mudar o processo. Não é verdade, minha gente? Então, Se não Acho falar que eu nessa vi isso. referência, Acho que eu vi isso em alguns dias aí. É um pouco é. recente. ontem. É a lógica do sistema operacional. É a lógica do bom funcionamento de qualquer coisa, né? Se você tem algo funcionando, você deixa Um funcionar. negócio funcionar. Exato. Se você quer mudar alguma coisa, você não vai trocar o motor do carro com ele andando, né? Então, é isso. Ufa, desabafei. Ah, voltando a falar puramente de sistemas operacionais, né, visto que aqui o trabalho dá certo, a gente tem esses impasses aí, né? Que são... na verdade, nesse slide aí, ele vai falar um pouquinho de condições que tu pode ter para que possa estar havendo um impasse, né? Que nesse primeiro, deixa eu até pegar alguma coisa melhor que vocês consigam visualizar. Vamos supor que eu sou um processo. Minha canetinha aqui é um processo também. E eu tenho essa tampa. Essa tampa vai ser meu recurso compartilhado dessa vez. Essa minha primeira observação que ele faz aí, né, de exclusão mútua, né, é o que ele diz. Cada recurso está atualmente associado a exatamente um processo ou está disponível. É uma coisa binária, né? Por exemplo, a minha tampinha, se eu deixo ela solta aqui, então ela nem está comigo, nem está com a caneta. Ela está disponível, é um recurso disponível. Então, por exemplo, se um processo vai lá e pega, beleza. A minha tampa, ela só está alocada a este processo. Ela não está alocada a mim. Minha mão está vazia. Parece que é uma coisa meio boba, né? Mas é a lógica do negócio, né? Se uma coisa está em um local, automaticamente ela não está no outro local. Por isso que é o nome de exclusão mútua, né? Se tu tem ela livre, né? Se tu tem ela livre, ó, não está com ninguém, então ela está disponível. Se ela está disponível, por exclusão mútua, eu digo que ela não pertence a nenhum processo, no momento. Se eu aloco esse recurso para um processo, então, automaticamente, pela exclusão mútua, eu sei que o recurso não está disponível e ele não está alocado a outros processos. Então, esse é o primeiro termo aí, que é o de exclusão mútua. O segundo ponto aí é o de condição de posse e espera. Ele fala lá, o processo atualmente de posse de recursos que foram conseguidos antes podem solicitar novos recursos. Então, vamos lá, minha caneta aqui conseguiu alocar o primeiro recurso e ela está querendo alocar mais um recurso, que seria, sei lá, um pedacinho de papel. Então, ela só vai, ela não fica presa, né? Tipo, eu só posso pegar uma coisa por vez. Não, se é por trabalho dela, então
ela aloca o primeiro recurso, já está com ela, então ela pode correr atrás dos outros recursos que faltam ainda para ela executar a tarefa. É o que ele fala aí, né, de condição de posse e espera, né? Então, assim que eu pego a posse no recurso, então eu posso ir procurar outros recursos para ir aumentando, né? No terceiro, essa condição de não preempção, a gente já falou hoje, né? Então, se a minha caneta está com esse recurso da tampa aqui, então ninguém pode vir interromper ela e roubar o recurso dela, né? A gente já viu isso na aula de processos, que não é uma atitude inteligente, né? Tu tirar um recurso que está sendo utilizado durante um trabalho. E por último, né, que é a outra condição que a gente já falou, né, é a espera circular, né? Um está dependendo do recurso que o outro está segurando, né? Então acaba gerando, né? Isso aí são justamente as condições para que possa estar ocorrendo algum impasse. Beleza? Tranquilo por aí até agora, né? Sim, sim. Tudo tranquilo. Tudo tranquilo, na paz, na paz. E agora vamos falar, né? Já que a gente falou tanto de deadlock, né? Vamos tentar resolver essa vida, né? Já que eu dei tanto trabalho agora para falar de deadlock e as condições dele, né? Vamos ver como é que a gente resolve esse problema. Para resolver, a gente tem 4 estratégias aí. Hoje a gente vai estudar bem detalhadamente essa terceira aqui, né? Que é a alocação dinâmica. Mas tem outras, né? Outras que outras que são até bobinhas e outras que são mais práticas. Mas bobinha seria justamente o que o povo fala, né? Que é o algoritmo do avestruz. Que é tu ignorar o problema. Então, É só fingir que não tá acontecendo nada. Brasil, né? Uma hora vão resolver isso aí. Então, algoritmo do avestruz, não, porque o avestruz, quando vê um problema, né, ele quer fugir daquele problema, né, ele mete a cabeça dentro da terra, né, e na cabeça dele, né, ele está protegido, porque como ele não está vendo nada, então ele está protegido. E pode ser uma alternativa aí, né? Se tu ignorar o problema, vai que o problema também ignora você e fica tudo certo. Obviamente não é a solução mais inteligente, né? Nos outros tópicos é que a gente vai ver que são decisões um pouquinho mais inteligentes, né? No tópico 2 eu coloco aí, né, detecção e recuperação, ou seja, tu deixa acontecer o deadlock, mas quando tu identificar que está tendo um deadlock, né, tu detectar isso, tu vai agir. Ou forçar a interrupção de um processo para que haja liberação de recursos. Enfim, tu vai ter que agir de alguma maneira, ter alguma estratégia. O 3, que é essa alocação dinâmica, que a gente no próximo slide começa a falar, então vou segurar um pouquinho para falar desse tópico 4, que é a prevenção. Que aí não é também a solução mais indicada. A gente vai ver que a solução mais indicada é essa 3. Porque a 2 não é tão indicada porque tu deixou acontecer ainda o deadlock. Depois que aconteceu, foi que tu deu problema, vou ter que resolver. E a 4, tu basicamente vai fazer com que uma dessas coisas não aconteça. Por exemplo, tu pode... Aí vira maluquice também, né? Depende da... Tu pode permitir que não tenha exclusão mútua, ou seja, um processo consiga ser alocado ao mesmo tempo por 2 processos. Aliás, um recurso pode ser alocado 2 vezes ao mesmo tempo pelo processo. Ou tu evitar essa espera circular, né? Evitar que isso aconteça, ou permitir preempção dos processos. Então, se tu fizer uma negação dessas 4 anteriores, é lógico que tu vai estar prevendo deadlock, né? Porque não tendo um daqueles recursos, obviamente não vai haver deadlock. Mas a solução inteligente é justamente essa alocação dinâmica. Obviamente que essa alocação
dinâmica dos recursos não é um trabalho fácil, né? Porque tu vai ter que justamente ficar observando, né? Conforme a necessidade, né? Como que tu vai fazer essas execuções. Previamente é interessante que tu conheça os recursos que tu vai estar utilizando. Nisso é quando a gente vai conhecer esse tal do algoritmo do banqueiro. Sim, vamos falar de banco hoje. E não é de dinheiro ainda. E vamos também ver essa definição aí de estado seguro e estado inseguro. E não estamos falando de política aqui. Vamos falar de estado seguro e inseguro, mas Pesado, viu? Dentro desses... Hoje eu tô on fire. Hoje eu tô para criticar o mundo. Primeiro, vamos Poucas começar ideias. a falar... Oi? Primeiro, vamos começar falando dos estados. Então, vamos lá. Pernambuco, Paraíba... Não. Vamos falar dos estados das estruturas. Basicamente, ele pode ter 4 estados aí nesse processo de lidar com os impasses, né? Basicamente, são lá o de existente, disponível, corrente, né, que seria ocupado, em execução, algo do tipo assim, e requerido. Então, basicamente, a gente tem esses estados. A gente vai entender eles mais um pouquinho quando a gente começar a ver isso na prática nos próximos slides. Mas, basicamente, o que a gente está falando? Né? Quando a gente está falando de um estado seguro, é quando a gente não tem deadlock. Quando a gente está falando de um estado inseguro, é quando pode estar acontecendo um deadlock. Feito, a gente viu ali algumas maneiras de identificar. Então, o que seria um estado seguro aí? Né? Um estado seguro, né, é tu ter pelo menos uma maneira de atender todas as requisições dos processos. Mesmo que todos os processos lá peçam um número máximo de recursos imediatamente, né, mas tu consegue organizar uma fila para que isso seja executado. E, obviamente, se tu tem um estado seguro, então tu garante que todo mundo vai terminar a execução. Né? Talvez uns esperem mais, outros esperem menos, mas tu garante que todo mundo executa. Quando eu falei aqui de estado seguro, né, que pode provocar deadlock, ou seja, não necessariamente vai provocar, né, mas é um forte indício de que aconteça um deadlock ali. E quando tu tem um estado inseguro, tu não consegue mais garantir que ele vai terminar a execução corretamente, né? Por exemplo, eu tinha dado, por exemplo, lá, se tu interrompe o processo de gravação do CD. Tem vezes que dei erro ali naquela gravação, imenso. Para facilitar, eu coloquei aí um exemplinho para a gente ver. Esse exemplo, né, é comum a gente estar trabalhando com uma matrizzinha, né, que é bem de boa. Né? Nesse caso aqui é o exemplo mais fácil, né, que eu estou falando de um recurso. Um recurso que a gente tem aí 10 instâncias desse recurso. Né? Sei lá, imagina aí que são espaços de memória, sei lá. O núcleo de CPU, enfim, tem o mesmo recurso 10 vezes. Então, ele pode ser usado aí por 10. Então, chegar nos processos aí, né? Então, chegou o processo A lá, e o processo A princípio, ele aloca 3 recursos,
mas para ele finalizar o trabalho de fato, ele vai ter que alocar 9 instâncias desse recurso para finalizar o trabalho dele. Eu tenho o meu processo B, que só para ele existir ali, ele aloca 2, mas para ele executar de fato, precisa de 4. C também precisa de 2 ali no início, mas o auge dele vai ser 7. Então, repara que só para eu ter esses processos, eu já consumi 7 dos meus 10. Né? Só me deixou livre 3. E aí, como é que a gente vai executar, né? Se a gente for observar, né, ó, o meu processo B, eu consigo executar ele. Porque eu executo o meu processo B, né, pegando 2, eram 3, né? Eu pego 2 daqueles que estavam livres e, junto com os 2 que ele já tinha colocado aqui, vira 4. Ele precisava de, no máximo, 4, então, B executa até terminar. Ele tinha 4 alocados, né? Então, quando ele termina a execução, tinha 1 mais 4, 5. Então, agora, repara que a gente não consegue executar o A, né? Ó, somar com 5 aqui não dá, né? Mas dá para a gente executar C. Se eu executo C, né? Então, pego aqui o que está livre e jogo para C, eu chego no meu número máximo e dá para executar ele até o fim. Nesse de executar até o fim, né? Eram 7. Então, ele coloca 7 aqui. Desses 7, meu processo A pega 6, né? Ó, estava em 3, foi para 6. Deixa um livre aqui e ele consegue executar o dele. Então, repara que isso aí é um estado seguro. Porque a gente tem um caminho ali, né? Tem uma lógica a ser seguida que coloca para ser executado os meus processos. Né? Não executou na ordem ABC, né? Mas executou BCA. Então, acabou tendo seu trabalho sendo finalizado. Isso que eu estou mostrando hoje, né? É o que a gente chama do algoritmo de banqueiro, né? Que foi proposto por esse cara aí, de Jastra, em 1968. Na verdade, o artigo foi produzido em 65, mas o ano de publicação foi 68. Enfim, tem uma leve confusão dentro disso daí. E o algoritmo do banqueiro, ele funciona de que seguinte forma. O banqueiro seria o sistema operacional. O crédito que o banco dá seriam os recursos, né, que a gente compartilha. E os clientes que pegam esses créditos seriam os processos. Né? A gente sabe, né? Banco tem dinheiro, mas ele não pode estar emprestando todo o dinheiro que ele tem. Né? Ele tem uma cota ali de crédito que ele pode dar. E é justamente o que acontece. No sistema operacional não tem recursos infinitos. Né? Então, tu tem um crédito de recursos ali para serem compartilhados. E quanto aos clientes, né, que seriam os processos, isso aí não param de chegar e não param de fazer uma solicitação. Né? Então, quando a gente está falando de um algoritmo de banqueiro, o que é que a gente vai ter? Né? A gente pode ter um algoritmo do banqueiro, ele aplicado para vários recursos, né, que eu coloquei aqui. Né? No exemplo anterior, eu só dei um recurso, né? Mas tipo, tu pode estar, por exemplo, o meu processo, ele precisa alocar vários recursos aqui, para executar. Então, vamos supor aí que o F aqui seria uma unidade de fita, que eu tenho 6 recursos no total. Eu tenho um plotter, né, que é um dispositivozinho lá eu tenho 3 unidades dele. Eu tenho uma impressora, tem 4 aí. E unidade de CD-ROM eu tenho 2. E, obviamente, cada processo ele fez lá a sua alocação inicial, né? Mas, por exemplo, né, ó, vamos pegar, por exemplo, aqui o D, né?
O D, ó, ele alocou uma coisa de cada, né? A exceção aqui da impressora, mas tipo, ele vai precisar, ó, necessita alocar no futuro uma impressora. Então, basicamente, ele precisa de um de cada, né? Meu processo por exemplo, a princípio ele não alocou nada, mas ele vai precisar alocar 2 fitas, um plotter e uma impressora. Então, tu tem definido aí. Obviamente, se tu somar, né, os recursos que já estão alocados com o que eles necessitam, vai ser maior do que o que tu tem na realidade, né? Porque aqui, ó, eu já tenho alocado 3, 4, 5. Eu preciso alocar mais 6, já deu minha cota. E ainda tem mais 5 aqui, ó. Então, repara que eu não consigo colocar os processos para rodar todos de uma vez, né? Porque a minha quantidade de recursos é maior do que a necessidade dele, né? Para facilitar, eu coloquei aqui em cima essas informações, né? Ó, a quantidade que eu já tenho alocada de cada um, né? Por exemplo, fita. De 6, eu já tenho 5 alocados. Os 3 plotters já estão alocados. Metade das minhas impressoras também. E 100% das minhas unidades de serviço. Então, ó, o que eu tenho disponível é basicamente só uma unidade de fita e 2 impressoras. O resto já foi tudo alocado. Então, por exemplo, o processo que esteja precisando de plotter ou de unidade de CD não consegue executar agora, porque não tem mais nada disponível para eles. A nossa solução é procurar processos que dependam ou de uma unidade de fita ou de uma impressora, exclusivamente. Se eu olho aqui, estou precisando de um plotter, não dá. Estou precisando de um plotter, não dá. Plotter, plotter. Aqui eu não preciso de plotter. E também eu não estou precisando de uma unidade de CD. Eu estou precisando de uma impressora. E eu tenho impressora disponível. Então, a gente vai ver que a gente começa a execução da gente por esse processo D, né? Meu processo D, ele mata aquela necessidade dele e aloca o que ele estava precisando, né? Então, eu diminuo aqui, né, o que estava disponível e aumento o que foi alocado. E aí, meu processo D executa, né? Quando ele executa, ele põe os recursos que ele estava utilizando para disponíveis, né? Então, cai aqui nessa quantidade alocada e aumenta minha quantidade de recursos disponíveis. Só que aí, né, a gente vai observar, né, quais são os cenários que a gente pode colocar de execução agora, né? Então, vamos lá. Meu processo A, eu preciso de uma fita, eu tenho. Um plotter eu tenho. Os outros 2 eu não preciso. Então, eu poderia colocar o processo A. Meu processo B, eu posso colocar o B para executar? Meu processo B não dá para executar, porque ele está precisando de 2 CDs e eu só tenho um disponível. Meu processo C precisa de 3 fitas. Eu só tenho 2. Também não dá. Meu processo D já acabou a execução. Meu processo E também dá para executar. Ó. Preciso de 2 fitas. Eu tenho. Um plotter. Eu tenho. Uma impressora. Eu também tenho. Então, tanto faz eu colocar para executar o A ou E. Eu vou colocar o E, né, que é mais aqui para baixo. Né, eu acabei de falar dele. Então, o E precisava de 2, 1, 1. Eu faço o uso aqui, né? Descontei aqui e aumentei minha quantidade alocada. E repara que aqui, né, agora eu tenho o que ele estava precisando. Então, meu processo executa. Quando ele finaliza a execução, ele devolve, né, os recursos para disponível, distribui, obviamente, essa quantidade alocada. E agora eu vou colocar o A, né, para executar.
né? Coloca o A para executar, então ele pega os recursos lá, usa aqui, depois que ele usa, ele devolve feito foi aqui, né? Só para relembrar, né? Meu A tinha de recurso, precisava de uma fita e um plotter, ele pegou, né? Fez 4 fitas, um plotter e continuou com o restante que ele tinha. Quando ele termina isso aqui, né? Então ele vai devolver, né? 4 fitas, né? Um plotter, uma impressora, uma unidade de CD. E meu processo A também finaliza. E a partir daí, tu escolhe, aplica a mesma lógica aí, tanto para o processo B quanto para o processo C na sua execução. E nisso eu quero perguntar aí para ver se está tudo bem, se deu para acompanhar. Sim, sim. Boa. Então, vamos seguir? Estou quase terminando já. Let's bora. Bora. Então, o que é que eu vou ter, né? Eu também falei que a gente pode ter impasses em comunicação, né? Eu tinha dado até o exemplo lá do Kiko. Do Kiko e do Chaves. O Chaves e o Kiko. E um deles, né? Que acaba sempre esperando a resposta do outro, né? É um exemplo que eu vou dar aqui, nessa impasse de comunicação, nesse deadlock de comunicação que a gente pode estar tendo, né? Por exemplo, o processo A envia uma mensagem de solicitação para outro processo e B vai ficar bloqueado esperando essa resposta. Por algum motivo, essa mensagem se perde ali. Uma bagunça ali, uma interferência, se perdeu. Então, A está bloqueado esperando a resposta de B, né? Dizendo, opa, estou aqui. E B bloqueou, né? Porque veio a solicitação de A. Ele mandou o sinal dizendo, estou à disposição, mas não está vindo trabalho para ele. Então, ele está os dois bloqueados ali também. Então, é um exemplo de impasse de comunicação. Por falar nesses impasses, né? Eu queria conversar com vocês. A gente está falando de live lock agora, né? A gente falou de deadlock até agora. Eu queria ouvir de vocês as teorias. O que seria um live lock? Seria quando tudo estivesse bem, sem nenhum impasse, tudo de boa. Uhum. Mas um É o live famoso lock, tô suavão. então, você não está suavão, porque tem uma trava, é um lock também. Só que é um live lock. Qual É é a a diferença? trava para as coisas não ficarem ruins. Antes fosse. Qual é a diferença de um deadlock para um live lock? Eita, silêncio maior do que um silêncio de sala de aula, meu Deus. Nada, gente, não precisa, não vale pesquisar na aba do Google aí do O lado, não. nome. Gente, é o Que seguinte. bicho brincante. Que bicho brincante. Agora que eu tô vendo que o bigode tá com uma pontinha, deixa eu ver. Pronto. Num deadlock, a gente viu o quê, né? Tu tem lá 2 processos, cada processo ali querendo pegar 2 recursos, por exemplo, aí um processo pegou um, outro processo pegou outro. Eu quero, além do que eu tô, esse que está do lado, e esse aqui, além do que ele está segurando, ele quer o que está do outro lado. Então, fica um apontando para o outro, querendo roubar a coisa do outro, ninguém rouba ninguém, e fica os dois ali e ninguém executa nada dentro disso daí. Quando a gente está falando de live lock, parece uma cena dos Trapalhões, uma cena do Monty Python. Porque imagine lá que está
Imagina aí duas pessoas, vai. Uma de frente para a outra e tu tem dois recursos na mesa. Então, essas duas pessoas tentam pegar ao mesmo tempo os dois recursos. Tentam segurar esses dois recursos ao mesmo tempo. Ah, o efeito Chapolin. Exato. Essa aula está sendo muito Shakespeare, É quando tu tá na frente da pessoa, assim, na rua. Ela tá sentindo o contrário. Tu quer passar, ela quer passar. E você fica de um lado pro outro. Pronto, esse exemplo. Eu vou para esse exemplo, porque esse exemplo é fantástico. Tu vem de cabeça baixa, caçando Pokémon, né? Vem ali de cabeça baixa. E vem outra pessoa do mesmo jeito, aí encontra um com a outra e vira um tango, né? Que um vai para a direita, vai para a direita, para a esquerda, para a esquerda, para a direita, para a direita, para a esquerda. E tipo, tu tem a possibilidade de andar, é só tu ficar parado. Que aí tu consegue, Ué? Isso é... né? É só tu ficar parado e espera a pessoa sair da tua frente e tu vai, né? E com o Live Lock acontece basicamente isso, porque acontece lá, pega os dois recursos, aliás, consegue pegar um recurso e não consegue pegar o outro. Aí a outra pessoa fez a mesma coisa, né? Tá com um recurso e tá dependendo do outro. Aí os dois, ao mesmo tempo, são educados e largam o recurso. Aí fica lá. Ninguém executa, porque não está com 100% dos recursos. E, ao mesmo tempo, os recursos estão lá disponíveis. Então, é um live lock. Porque, tipo, se um não fizesse nada, né, ficasse parado lá esperando, quando o outro soltasse, ele pegava e executava. Então, esse conceito de live lock tá coisa muito compassada, né? Então, todo mundo tenta pegar e solta ao mesmo tempo, e nisso o recurso fica solto e ninguém utiliza. Não anda. Ou seja, você tem a possibilidade de andar e não anda. É diferente do deadlock, né? O deadlock tu tem a possibilidade Alguém deixou o mic aberto aí, hein? Pronto. Agora temos silêncio. Alguém tem no deadlock, né? Tu não consegue executar porque tu não consegue alocar recurso, né? Tá preso o recurso com outro cara. No live lock o recurso tá solto. Só que quando tu tenta alocar, o outro cara tá tentando ao mesmo tempo, aí divide. Vai um recurso para um lado, um recurso para o outro, todo mundo solta de novo e ninguém, entendeu? Fica nesse dilema e ninguém anda. Então, tem essa característica aí do live lock. E no fim, né, para encerrar, tem esse conceito aí que é inanição, ou em inglês starvation, que aí, eu ia perguntar de novo, o que é que vocês acham que é isso? Mas é uma pergunta fácil. Inanição, apesar de não parecer, mas é uma palavra em português, e significa morrer de fome. Interessante. Eu ia falar que isso não era interessante, mas... É cruel, na verdade, né? O termo em inglês ele é até um mais poético, filosófico, não sei como classificar ele, que ele fala em starvation, né? Starvation apesar de você ter essa analogia lá com estrela, né? Parece que na formação da palavra teve alguma influência mesmo. Mas significa a mesma coisa, morrer de fome. Que é justamente, tipo, tu tem um processo travado, aí seja aí pro deadlock ou pro live lock, mas ele vai morrer de fome porque ele não trabalha. Se ele não trabalha, ele morre de fome. Esperou tanto tempo lá parado que ele vai morrer. O sistema operacional vai ter uma hora que vai ter que fazer. Bicho, infelizmente. Sabe até ontem lá na prova do Big Brother, né? Passou tanto tempo que Nossa senhora, eu pensei que todo mundo ia ser aquele tempo lá. já tava gente que, em casa dizendo, filha, ó, já deu, né? Desiste aí. Tem que reconhecer. Então, inanição era isso, basicamente. Tu tem observar, né? Justamente, tu vê um cara que tá parado lá há muito tempo, então, tipo, não vai nem valer a pena mais ele trabalhar, porque já tá
já morreu, a relevância ali morreu, passou desse processo. Então, inanição acaba sendo isso aí. Então, esses eram os conceitos da gente, né, para a aula de hoje, né, falar de deadlock. Porque tem um exercício que eu vou passar para vocês que vai compor o finzinho da nota da P1 da gente. Né? Então, já eu posto ele lá no Google Classroom da gente, porque a gente teve uma pesquisa e 2 exercícios, né? Então, isso. Não, foi um exercício só, não? Não, teve exercício 1, exercício 2, uma pesquisa e tem esse trabalho que eu vou passar hoje. Ih, tá esquecido. Não, peraí, não vamos... Olhem lá no Classroom, uma atividade está lá. Agora bateu um medinho agora. Bateu a bad. Deu uma trancada agora que meu filho... Relaxa, tem recuperação. Aliás, como seria a recuperação não nesse tem cenário recuperação. Recuperação final que tu fala? Isso, nesse cenário aqui, do EAD. Reprove semana que vem. Não, assim, minha primeira nota é uma avaliação continuada. Né? Então, são 4 atividades. Tá. São 4 atividades que eu acho que eu já passei aqui a pontuação, né? Ou não? Passou não. Então, vamos lá. Essas 3 atividades que já estão lá, exercício 1, exercício 2 e pesquisa, cada um deles 2 pontos. Então, já dá 6. A frequência em sala de aula, ou seja, quem está acompanhando a aula ao vivo e acompanhou todos os dias, mais 1 ponto. Então, 7. E os 3 pontos é essa atividade que eu vou passar hoje. Ela, na verdade, é uma mistura de exercício com pesquisa e um pouquinho de programação. Não vai pegar muita programação, não, porque eu vou falar desse algoritmo do banqueiro para vocês pesquisarem. Então, tipo, tu tem esse código fácil na internet para tu olhar. Tanto que minhas perguntas que eu faço não é apenas sobre o código em si, né? Mas sim sobre a lógica que é aplicada naquele algoritmo. Né? Então, fiquem livres aí. Se vocês quiserem desenvolver o algoritmo, reinventar a roda, fica à vontade. Mas, na verdade, o grande foco aí é justamente tu ter um trabalho de... Foi eu não, rapaz. Eu tô procurando o que é que tá... É Ronerex. Agora, acertei. O cara me botou ao vivo, não fez nada, velho. Eu também, pô. Censura aqui, meu filho. Às 5. Então, o trabalho da gente vai ser nesse sentido, né? Eu vou passar Beleza. Não, eu vou passar a atividade, já eu posto ela lá. Eu vou dar um prazozinho de entrega aí. Não vai ser uma atividade... Não vai ser uma atividade individual, mas eu vou permitir que vocês façam até em trios para facilitar. Porque tem umas perguntinhas ali mais puxando a lógica do algoritmo do que o código em si, entendeu? Por isso que eu disse que é uma mistura, na verdade, essa atividade que eu vou passar, né? Porque tem um exercício lá, exercitando esses conceitos que a gente viu, e mais essa pesquisa de código e entender a lógica desse algoritmo. Né? Então, tem isso. Então, eu já vou postar isso lá no Google Classroom para vocês acompanharem, e aí a gente fecha a nossa atividade semana que vem. Né? Eu estou mandando justamente fazer em trio, né? Porque aí vocês conseguem fazer essa tarefa em uma semana. Né?
Então, semana que vem a gente encerra a P1, né? E em maio a gente inicia o assunto para B2, beleza? Então, eu queria perguntar aí se tem alguma dúvida, algum questionamento, sugestão, reclamação. José Paulo, só vai ganhar o ponto da frequência quem assistiu todas as aulas mesmo. Proporcional. Proporcional tá de boa. Proporcional? Proporcional. Tá, que eu perdi um. Se assistiu zero. Se assistiu metade, 50%, meio ponto. Olha então, aí. Sim, senhor. Tem isso, né? Na verdade, contando com a aula contando até a aula de semana que vem, né? Então, a gente teve aula dia 20, 27 e 3 de abril. A aula de hoje vão 4 e 24, né? Que a semana que vem, 5. Né? Então, basicamente, cada dia aí, 2 décimos. E, obviamente, aí eu vou analisando ali, né, os trabalhos, né? Principalmente a parte da pesquisa e esse que eu vou fazendo, que eu dou a nota. E só complementando o que eu ia falando, né, como esse meu é uma avaliação continuada, então, tipo, se a pessoa não entregou uma atividade, então ela tem 0 naquela atividade. Se ela não entregou nenhuma atividade, então ela tem 0 em todas as atividades. Então, Faz sentido. Faz sentido. Então, sem chorar, viu, Gabriel? Poxa, eu entreguei, meu filho. Acabei de verificar lá, ó. Tá os 3, bebê. Pronto. Alguém mais alguma dúvida? Não, por enquanto, não. Tudo de boa. Até começar a atividade, não. Depois que começar, vai ter uma carrada, velho. Mas pronto, eu vi que tu tinha, Gabriel, perguntado uma coisa lá, né? Aí semana que vem eu tô recebendo, né, essas atividades, né? E vou falar das atividades que a gente teve. Então, eu vou corrigir exercício semana que vem, vou fazer um bocado de coisa. Poxa, massa. Beleza? Então, Beleza. Beleza. É isso.